O vídeo a seguir é centrado em Betty Andreessen, uma mulher americana que, em 1967, afirmou ter passado por um encontro com seres extraterrestres, submetendo-se a vários testes e observações a bordo da nave alienígena deles. Se isso for realmente verdade, então o que você está prestes a ouvir é assustador. Muitos céticos tentaram desacreditar a versão de Betty, assim como ocorreu com Betty e Barney Hill em 1961, também envolvidos em um caso de abdução alienígena. Em 1979, Raymond Fowler escreveu o primeiro de 4 livros discutindo o que ficaria conhecido como o caso Andreasson, o que manteve esse caso em destaque entre grupos de OVNIs e teóricos da conspiração. Vamos explorar o que de fato ocorreu naquela noite de 1967. A chegada. Tudo começou na noite de 25 de janeiro de 1967, na casa da família, número 15 da rua Howard, em South Ashburnham, Massachusetts. Betty Andreessen, de 30 anos, estava cuidando da casa, tentando garantir que seus 7 filhos estivessem seguros e bem, depois que seu então marido, James, sofreu um acidente e estava no hospital aguardando a recuperação. Felizmente, os pais de Beth, Wayne e Eva Erro ajudavam ativamente a mãe nas tarefas diárias e estavam presentes no momento do ocorrido, 6h35 da noite. Com a chegada da noite e o céu escurecendo, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. As luzes piscaram e depois se apagaram lentamente. A televisão de repente se desligou sozinha e a geladeira parou de zumbir. Inicialmente, como muitos suspeitariam, Beth achou que o problema era uma queda de energia. Após levar todos à cozinha, ela e a família notaram uma luz pulsante, avermelhada rosada, entrando pela janela da despensa, destacando-se na escuridão. A luz se intensificou enquanto a família assistia, confusa e maravilhada. Mais tarde, Fowler descreveria isso como um feixe de luz pulsante e rítmico, com presença quase viva. Para entender a má agitação, Wayne espiou pela janela dos fundos. O que viu mudaria a vida de sua família, especialmente de sua filha, por muitos anos. De acordo com as lembranças e declarações oficiais da família, 5 pequenas figuras estavam se aproximando da casa pelo pomar ao lado. Elas estavam pulando, em vez de andar ou correr, o que imediatamente assustou a família. Além disso, os seres faziam uma dança em fila, com movimentos contorcidos e saltitantes impossíveis para pernas humanas. A aproximação revelou suas cabeças desproporcionais sobre corpos esguios, vestidos com trajes estranhos que o pai de Betty chamou de aberrações de Halloween. Achando que o blackout e as apresentações do lado de fora eram uma pegadinha, Wayne encarou um dos seres para afastá-los de sua propriedade. No entanto, quando a criatura olhou diretamente para ele, ele sentiu uma tontura imediata e uma sensação desorientadora por todo o corpo. O mal-estar se espalhou pela cozinha, onde Beth e sua família também sentiram um forte cansaço e uma fraqueza hipnótica percorrendo seus corpos. Tentando entender o que estava sentindo, Beth olhou para a sala de estar, onde seus filhos haviam corrido, mas estavam congelados no tempo. Corpos paralisados durante a brincadeira. Wayne e Eva também ficaram imóveis, presos em suas posições, enquanto o ar pesava e as luzes da casa brilhavam mais forte. Finalmente, Beth percebeu que ela também estava paralisada, seu corpo indefeso e sua voz incapaz de emitir um único grito. Congelada de terror, Beth só pôde assistir enquanto os seres entravam na casa, sem nem bater ou abrir fisicamente a porta. Eles simplesmente atravessaram a porta como se ela fosse invisível. Olhando mais de perto, Beth pôde ver que eles eram mais baixos do que ela pensava inicialmente. Tinham cerca de 1 metro a 1,20 m, exceto um que era muito mais alto que os outros. Suas cabeças em forma de pera tinham olhos negros enormes, sem reflexo, e bocas como pequenas fendas. Como muitos abduzidos descreveram ao longo dos anos, a pele das criaturas era pálida, cinza, lisa e quase emborrachada. Os macacões de peça única azuis, com cintos largos, exibiam um emblema de pássaro nas mangas. Eles tinham mãos com 3 dedos longos e afilados, mas ela não via os pés, que flutuavam no ar. Nesse momento, o ser mais alto teria se aproximado de Beth. A criatura, chamada Kizaga, comunicou telepaticamente que ela e sua família estavam seguras e que os seres não eram uma ameaça. Ela foi avisada que precisava embarcar na nave deles, estacionada ali perto. A nave.
Antes de continuarmos, embora pareça uma história inventada, quero reforçar que Betty estava completamente convencida de que isso aconteceu. E como você vai ouvir, a história dela tem muito peso. Certo, vamos continuar. Agora, tendo perdido todo o controle dos membros, da voz e do senso de realidade, os alienígenas levaram Betty da casa em direção a um objeto em forma de disco com cerca de 6 metros de diâmetro, que estava em uma encosta coberta de neve perto do pomar. Sem surpresa, a nave brilhava com a mesma luz avermelhada rosada vista da cozinha. Sua superfície metálica lisa não podia ser associada a nenhum outro veículo, aéreo ou de outro tipo, que ela já tivesse visto antes. Ao saber que havia sido escolhida para entrar, um pequeno buraco surgiu na lateral da nave, sem porta ou trava visível. Ele simplesmente se formou para permitir a entrada, e Betty descreve no livro de Fowler como um objeto que respondia à intenção, e não à mecânica. Ao entrar, Betty percebeu que um cheiro antisséptico de metal aquecido, combinado com algo acre, preenchia a nave. Dentro da nave, luzes pulsantes também iluminavam o ambiente, parecendo surgir do nada. Tentando encontrar uma rota de saída, túnel ou abertura nas paredes parecidas com carne, Betty percebeu que qualquer tentativa de escapar da estrutura seria em vão, pois a abertura por onde ela entrou agora estava fechada. As paredes eram tão impressionantes quanto assustadoras, com uma suavidade arredondada e curva que se fundia sem qualquer aresta ou canto. Ela disse que era como estar numa concha. Ela também descreveu uma sensação de leveza que, mesmo com os pés tocando o chão, parecia um trampolim suave e elástico que era dominado por um fenômeno de flutuação lenta. Os experimentos começaram. Ao ser colocada em uma superfície parecida com uma cadeira, as entidades submeteram Betty Andreessen a uma série de testes intrusivos, dolorosos e desconcertantes, um dos quais envolvia uma grande agulha sendo inserida em sua pele para injetar e extrair fluidos. Outro procedimento chocante foi a remoção de um pequeno objeto de sua cabeça com uma agulha inserida na narina. A operação dolorosa levou Betty Andreessen a uma experiência visionária, onde parecia se teletransportar para outra dimensão. Betty Andreessen era conhecida por sua profunda religiosidade cristã. A bordo da nave espacial, Betty Andreessen afirmou ter conhecido um ser que acreditava ser Deus. Ele a chamou para afirmar que ela era uma escolhida, ou nas palavras dela para Fowler, uma mensageira de Deus. Nos relatos posteriores, Betty Andreessen seguia descrevendo as visões que teve ao ser transportada por esse universo alternativo. Cidades formadas por torres cristalinas erguiam-se aos céus, iluminando com várias cores e padrões geométricos. Ela também se lembra dos habitantes desses lugares como sendo feitos de pura luz, seres altos que mudavam entre carne sólida e radiante. Talvez a entidade mais interessante e bem descrita que ela testemunhou tenha sido a de uma ave extremamente grande que ocupava todo o seu campo de visão. Seu corpo supostamente brilhava com um fogo cujas chamas não queimavam. Muitos afirmaram que eram apenas alucinações do sono, paralisia ou sonhos, após exaustão e estresse. Beth manteve suas lembranças e descrições, que eventualmente chegaram a um fim abrupto. A entidade, que se autodenominava Kizaga, informou Andreessen que ela acordaria e não teria lembrança do que aconteceu a bordo da nave espacial, pelo menos por um tempo. Ele e seus companheiros amavam a humanidade e queriam ajudar a eliminar nossos maus hábitos e comportamentos autodestrutivos. E assim, de repente, tudo acabou. As consequências. Betty então teria acordado descalça no chão da cozinha, com sua família ainda congelada nas mesmas posições. Após várias tentativas de recuperar a força nos membros e cordas vocais, ela conseguiu se mover e falar, como se as entidades tivessem acionado um interruptor para devolvê-la ao normal. As crianças acordaram e voltaram a brincar na sala, enquanto os pais continuaram andando pela casa como se nada tivesse acontecido. O tempo e os relógios não ajudavam Betty, pois ela não sabia quanto tempo passou desde seu desaparecimento, nem a diferença entre o lado de fora e o interior da nave alienígena. Fowler observa em um de seus livros que a desorientação temporal é um detalhe recorrente e consistente com outros relatos de abdução. Tentando não assustar a família, Betty mandou todos para a cama e tentou dormir também. Isso foi inútil, pois sua memória estava confusa, o corpo diferente e os sonhos muito lúcidos. Formas, luzes e cores passavam pela sua mente subconsciente e entravam em seu estado de sonho, o que eventualmente a fazia despertar de repente, permanecendo em um estado de paranoia e pânico.
Enquanto a manhã passava, ela preparou o café na cozinha, mas lembra-se de ter entrado em transe ao olhar para o pomar onde a nave havia pousado. Por horas, tudo parecia fora do lugar. Algo estava diferente, algo que ela não conseguia explicar ou lembrar. Seus pais também ficaram estranhos, quase sem falar à noite e na manhã seguinte. A lembrança da noite anterior foi apagada e eles sentiam que algo estava errado. Beth notou que eles não olharam pela janela desde o rapto e circulavam pela casa, repetindo tarefas sem sentido, tentando se ocupar para evitar discutir os acontecimentos estranhos recentes. Uma das evidências mais interessantes discutidas e lembradas anos depois, em uma sessão de hipnose, foi um livro azul que a entidade deu para Beth antes dela acordar na cozinha. Segundo Andreasson, ela analisou o livro dias depois. Dentro dele havia estranhos heliogramas, desenhos e escrituras que ela não conseguia identificar ou entender completamente. Ela não lembra como o livro sumiu milagrosamente após analisar suas páginas, nem onde teria guardado uma evidência tão valiosa na época. A verdade. A frustração, a ansiedade e a confusão em torno dos acontecimentos daquela noite de janeiro continuaram a atormentar Betty Andreasson nas semanas e meses que se seguiram. Ela explicou a Fowler que sofria lapsos de memória, nos quais de repente se lembrava de algo do encontro, um flash das luzes, da nave, das entidades e do livro. Fisicamente, ela às vezes sentia forte pulsação no peito, o mesmo peso da abdução e das horas após ser liberada. A paranoia, os estados de transe e os despertares assustadores no meio da noite se tornaram algo regular para Betty e assombrariam seus sonhos, assim como sua vida cotidiana, por muitos anos. Ela acabaria se separando do marido, casando-se novamente e continuando a criar seus filhos da melhor forma possível, além de servir à sua comunidade e igreja, agarrando-se à sua fé mais do que nunca. A notícia se espalhou pela cidade de que o comportamento de Betty havia mudado um pouco. Que ela havia efetivamente se fechado em si mesma e passava inúmeras horas pintando e desenhando imagens que nem ela mesma conseguia explicar. Elas incluíam cidades cristalinas e naves pulsantes com luzes brilhantes, que Fowler observou e escreveu que ela estava expressando memórias que não possuía conscientemente, artefatos da caixa trancada vazando como arte inexplicável. Curiosamente, em 1975, a filha adolescente de Betty, Becky, contou a uma amiga que também tinha os mesmos sonhos que sua mãe. A lucidez abrangente das visões também estava tendo um grande impacto sobre ela. A amiga mencionou a conversa para um grupo de entusiastas do paranormal e do sobrenatural, que começaram a dissecar e promover a história, que eventualmente chegou ao capítulo da Nova Inglaterra da Mutual Objeto Voador Não Identificado Network, AM Objeto Voador Não Identificado N. Raymond Fowler era investigador de campo da Mutual Objeto Voador Não Identificado Network na época, e foi assim que começou seu envolvimento no estudo de caso. Nos anos seguintes, as sessões de hipnose ajudaram Betty a reunir os eventos e se tornar tema do livro A Lifting of the Veil, que relata acontecimentos, visitas e fenômenos sobrenaturais desde o sequestro. Enquanto ela relatava sua história, Andreasson mencionou vários encontros com alienígenas desde a infância. Após casar-se com Bob Luca em 1978, ela se mudou para Connecticut, onde sua casa virou palco de várias sessões psíquicas. Seu novo marido também foi hipnotizado e relatou experiências semelhantes às de Betty, que continuaram até os anos 1990. Como em todo caso de abdução divulgado, céticos apresentaram suas explicações sobre o ocorrido naquela noite. Alguns deles simplesmente acreditam que ela e sua família estão mentindo, que eles inventaram toda a história para ganhar notoriedade e lucrar com um interesse cada vez maior em OVNIs e extraterrestres. Alguns acham que ela estava mentalmente instável ou em colapso, levando-a a criar uma história por falsificação hipnótica. Quando ela afirmou que era uma escolhida e que havia encontrado Deus durante seu sequestro, os críticos rapidamente apontaram o fanatismo religioso como parte de sua história e o desejo de status dentro de sua comunidade. Até o fim, Betty continuou convencida de que tudo isso aconteceu. Ela faleceu pacificamente na casa de sua filha Bonnie, em 18 de março de 2022, aos 85 anos de idade. O que você acha que aconteceu naquela noite? Betty Andreasson realmente encontrou extraterrestres e foi abduzida?
Por que esses seres apagariam a memória dela após submetê-la a várias visões, realidades alternativas e explicações durante a visita, e o que extraíram de sua mente que era tão importante para eles? Para muitos esse é o caso. O que você acha disso? Obrigado por assistir, continue de olho nos céus e até a próxima.